Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Uma boa noite a todos bem-vindos aqui para a nossa reunião de doutrina. Irmãos, essa aula é uma aula gravada. Eu estou aqui na quarta-feira pela manhã e eu decidi gravar a lição porque nessa quinta-feira eu vou exercer a hospitalidade, receberei um pastor amigo que vai estar de passagem aqui na cidade. E pensei também em convidar algum irmão para trazer o estudo. Mas decidi gravar tendo em vista que eu pretendo começar uma série de estudos no Catecismo de Heidelberg, e nas quintas e no domingo pela manhã, tendo em vista que o tempo é curto e até o final do ano, para ver se a gente avança aí, os irmãos têm um primeiro contato com o Catecismo. Essa aula, esse estudo eu já transmiti, já dei esse estudo presencialmente, na verdade, em outras igrejas, quando fui convidado a pregar, a levar estudo, mas aqui na igreja ainda não. E é um material muito importante, interessante para nós, então eu decidi a gente fazer esse estudo aqui do catecismo. Começando com o domingo 1, que são as primeiras perguntas aí do catecismo. Vamos orar então? Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus bendito, eterno Pai, Deus de glória, tudo está no teu controle, ó Pai, na tua soberania. E aprove ao Senhor que tivéssemos esse momento aqui através dessa aula, mesmo um trabalho aqui, uma aula gravada, mas sabemos que o Senhor tem planos em todas as coisas. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa esses estudos que estamos aqui trazendo para os irmãos. Também abençoa a vinda do pastor, que estará de passagem aqui na cidade, que se sinta bem acolhido, ele e sua família, e que ele possa ser abençoado aqui, ó Deus, nas suas pregações, onde ele irá pregar nas igrejas, ó Deus, que o Senhor preparou. Assim, cuida dele, ó Pai, de sua família, cuida de nós também aqui e nos abençoa. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Então, irmãos, o pastor, na verdade, para dizer aos irmãos, é o pastor Ronaldo Cadena, ele está de passagem, vai pregar em Cabralha, que é em Piatã, e também em Ipirá, no aniversário da igreja. Nesse final de semana em Cabral e no outro ele pregará no aniversário da igreja na cidade de Ipirá, Bahia. Meus irmãos, então vamos trabalhar aqui nosso assunto. Catecismo de Heidelberg, pergunta 1, domingo 1, e a pergunta 1, acho que mais de uma pergunta nesse domingo, se a gente não tratar das duas hoje, mas a gente vai começar aqui. É, Irmãos, é um catecismo da reforma, os irmãos vão ver a importância do assunto, mas eu vou deixar para comentar mais alguns detalhes no correr aí da lição e do assunto. A primeira pergunta, então, do Catecismo de Heidelberg é: qual o teu único fundamento na vida e na morte? O fundamento aí é o teu conforto, a tua segurança. Qual o teu único conforto, consolo ou fundamento na vida e na morte? Então não é qualquer consolo, não é qualquer conforto. Ele está perguntando qual é o teu único fundamento, qual é o teu conforto diante das dificuldades da vida e até mesmo diante da morte, que é terrível, né? Que traz separação e tudo mais aí. Terrível sim, mas para nós crentes, e pela resposta aqui, nós vamos ver que há um conforto, né, que ameniza tudo isso e, na verdade, temos aí um grande conforto. Então, qual é o teu único conforto na vida e na morte? O meu único conforto, ou o meu único fundamento, é meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, a resposta prática, né, na maioria das perguntas para nós crentes, é Cristo. Né? Qual a tua sabedoria? Cristo. A tua vida é Cristo. Tudo é Cristo. Né? E qual é o teu conforto? É Cristo. O meu único conforto é meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, se alguém te perguntar, a ideia do catecismo é essa, né? É pergunta e resposta. Se alguém te perguntar qual é o teu fundamento, por que você vive e tem esperança e persevera e não desanima, é Cristo. Mas aí não acaba aqui a resposta. A Ele pertencem corpo e alma, na vida e na morte. E não pertence a mim mesmo. Com seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados.
e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Então, a resposta longa, nós vamos detalhar durante a nossa aula aqui. É uma resposta longa, eu peço que os irmãos tenham paciência aí para acompanhar todo o desenrolar aqui da exposição. Perceba aí, irmãos, que há muitas referências bíblicas. Então, esses documentos da reforma, que nós não subscrevemos o Catecismo de Heidelberg, mas ele é um documento da reforma, é bíblico, igrejas reformadas do continente subscrevem, e perceba que a ideia desse material é expor a Bíblia, né? Explicar a Bíblia. Então está aí a grande quantidade de referências que nós vamos trabalhar elas e ver agora, essas referências, certo? Eu vou dividir aqui, vai ficar dividido em grupos de referências aqui. Se você perceber aí na tela, na pergunta aí, você vai ver que tem aí, entre parênteses, números aí, ó, que é onde eles colocam a referência a cada é, grupo de orações aí, de frases aí da resposta. Então, vamos começar aqui com o primeiro ponto, né? E aqui nós vamos ver referências bíblicas que embasam aí o nosso único fundamento na vida e na morte, e a resposta. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver versículos que dão base aí para a ideia do resgate de Cristo, de que Cristo é o meu único fundamento. Então, o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo, a ele pertence o corpo e alma, na vida e na morte, e não pertence a mim mesmo. Isso é bíblico, né? É essa a resposta que a Bíblia nos conduz corretamente, a resposta certa, né, de acordo com as Escrituras, é o que a Bíblia diz. Então, vamos ver. Né? E também, assim, além dele ser o fundamento, nós pertencemos a Cristo, corpo e alma, nós não pertencemos a nós mesmos. De onde é que os teólogos tiraram isso? Da Bíblia, né? Vamos ver os versos. 1 Coríntios 3, 22, 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, Paulo está ali argumentando algumas questões com a igreja de Corinto, e aí ele vai dizer que tudo é vosso, né? Nós como herdeiros de Cristo, e nós de Cristo. Então, nós pertencemos a Cristo. E essa é a base do nosso conforto, como vamos ver na lição aqui. Tito 2,14, ele se deu a si mesmo para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Então, ele nos comprou, né? Ele nos resgatou. Romanos 14,8 é um texto interessante, veja aí. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Percebe então que a resposta do catecismo está fortemente embasada nesses versículos. Né? A ideia, veja que é extraída aí, esse versículo aí de Romanos 14,8 é muito interessante, né? Porque a pergunta é, qual é o teu único fundamento na vida e na morte? Não é isso a pergunta? Veja que Paulo diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então é praticamente a ideia, né, do catecismo, da resposta, no versículo. Né? Ou seja, o catecismo ele diz o que está na Bíblia em outras palavras. Então, na vida e na morte, nós somos de Cristo. Se vivemos é para Ele, se morremos é para Ele. Tudo é dele, né? Tudo é por meio dele e para Ele. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Né? Veja que o catecismo diz, e não pertenço a mim mesmo. De onde é que o catecismo tira isso? Né? Então, é, vocês são templo do Espírito, nós, né? E diz que não somos de nós mesmos. Por quê? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Deus. Então, nós somos de Deus, né? A ideia lá de Lutero, todo dia, quando se acordar, lavar o rosto, lembre-se do seu batismo e viva de acordo, né? O batismo é um símbolo também disso, é um sinal e selo do que já aconteceu conosco, fomos salvos, regenerados, somos de Deus. E essa ideia é bíblica, e essa ideia está na teologia reformada, né? Aqui num catecismo reformado, catecismo de Heidelberg, a ideia de que somos de Cristo, vivemos para Ele, morremos para Ele, né? Então, nosso conforto é Cristo, resumindo aí. Mas aí a resposta continua: com o seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo, certo? Então, continua aí a resposta. Então, somos de Cristo, ele nos comprou, a ideia de resgate, de redenção. Ele pagou pelos nossos pecados e nos libertou do domínio do diabo. Isso faz parte do conforto, né? Somos de Cristo. E como é que é isso que somos de Cristo? Ele pagou pelos nossos pecados, nos libertou do domínio do diabo. Aí tem uma série de versículos aí, né? 1 Pedro 1, 18 a 19, né? Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, certo? Então nós somos por natureza escravos do pecado, estávamos presos no pecado, Jesus diz, né? Quem comete pecado é servo do pecado, ou escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Pedro vai dizer que nós fomos resgatados. Éramos escravos, certo? Fomos resgatados. Então, nós somos propriedade, né? Nós somos criatura de Deus, propriedade original de Deus, mas caímos em pecado, caímos debaixo do domínio do pecado e de Satanás. Essa é uma ideia bíblica de que nós somos propriedades, somos escravos ou do pecado, né? Ou de Deus. É, Mas há sempre uma relação. Ou a pessoa é escrava do pecado, de Satanás, ou de Deus. E por natureza todos nascem debaixo da ira de Deus, né, da escravidão do pecado. Então, para sermos de Deus, temos que ser libertados, comprados, resgatados. E por isso as igrejas são chamadas as igrejas de Deus, né? Porque pela criação pertencemos a Deus e pela redenção, especialmente. E Ele é o Senhor e somos servos, né? A ideia de Senhor e vassalo, Senhor e servo, é a ideia aí. Ainda seguindo aqui, vendo a continuação da resposta aí do catecismo, né? Porque isso aqui também faz parte do conforto. Somos de Cristo. E aí ele detalha, né? Como é que é isso. O cuidado de Cristo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Então, qual é o conforto? Cristo, eu sou, aí vai detalhando, eu sou dele, na vida e na morte, ele me resgatou, ele me libertou, ele me protege, né? Então tudo coopera para o meu bem, então tudo isso vai compor esse conforto que vamos ver na lição e que vai ser argumentado. Esse é o tipo de conforto que a Bíblia prega e que uma igreja bíblica deve pregar. Esse é o tipo de conforto que os pecadores deveriam buscar. É nosso dever informar eles, que estão na ignorância, que estão buscando conforto em dinheiro, prazeres, outras coisas aí desse mundo, mas o conforto das escrituras é dessa qualidade aqui. Certo? Então esse é o tipo de conforto. Somos de Cristo, Ele nos protege, todas as coisas cooperam para o nosso bem. João 6,39. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, qual é o conforto? De que nós não vamos nos perder. Nenhum eleito vai se perder, mas vai ser ressuscitado no último dia. Nenhum eleito vai deixar de ouvir a voz de Deus, de Cristo. Jesus diz em João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Então, esse é o nosso conforto. Somos de Cristo e não tem esse negócio de ganhar e perder salvação. Deus não perde aqueles que ele amou na eternidade, que ele escolheu, aqueles pelos quais ele deu o filho. As ovelhas de Cristo, Cristo é um bom pastor. Ele não vai perder suas ovelhas. Ele diz aí que nos dá a vida eterna. Ninguém nos arrebatará da sua mão, certo? Ele e o Pai são um. Ele diz mais, né? Não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, ele nos dá a salvação, não tem esse negócio de perder, ganhar a salvação, está muito claro aí. E quanto mais as outras coisas, né? Ele diz até os fios de cabelo estão contados. Nós valemos mais do que os passarinhos. Se Deus cuida das aves, quanto mais de nós. E aí é o que ele diz também em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você é de Deus, você tem o cuidado de Deus. Somos de Deus, somos eleitos. Então, esse é um grande conforto, ser de Cristo. Porque as demais coisas, elas vão vir, né, ali, juntamente com essa salvação, com essa eleição, com essa redenção, com essa salvação que temos em Cristo. Então, se somos de Deus e somos pela graça, né, Ele cuida dos seus escravos, com vestes, alimento, proteção, nos livra de Satanás, nos protege. Ele conhece as nossas necessidades, né, os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E Ele cuida de nós, fazendo todas as coisas cooperar para o nosso bem. Então, esse é o grande conforto aí, bíblico, né, que o catecismo nos traz aí. É tão interessante isso, né? Que estamos vendo aqui. Então, segue ainda aqui, ó, a última parte aqui agora. Então, Cristo me dá a vida eterna. Então, esse é o conforto. Sou de Cristo, vamos voltar lá para a pergunta, né? E a gente volta aí. Então, qual é o teu único fundamento na vida e na morte? Você é de Cristo, você pertence a Ele corpo e alma, não a si mesmo. Ele pagou com seu sangue pelos seus pecados, te libertou, Ele te protege, né? Você é protegido, guardado, tudo coopera para o teu bem. Pelo Espírito Santo, Ele me garante a vida eterna, Ele nos dá a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração, né? E aí vamos ver os versículos lá. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos selou, né? O penhor do Espírito. E aí ele diz também, qualquer que tem essa esperança, né, nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, ele nos dá a vida eterna. E a ideia aqui do catecismo de dar a vida eterna, a ideia da resposta aqui, a ideia do conforto, Deus dá, né, sim, a vida eterna pela graça, mas a ideia aqui é que ele nos dá a segurança. A ideia aí do Espírito Santo testificando que somos filhos de Deus, a ideia da doutrina da segurança ou da certeza da salvação. Certo? Tem um capítulo da nossa confissão de fé que é da segurança ou da certeza da graça e da salvação. Então Deus, isso é o conforto bíblico. Somos de Cristo, Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna, mas Ele não só dá, mas Ele nos dá a certeza, o Espírito. Ele nos dá a garantia, ele nos inclina à obediência, a servi-lo, a ter evidências e frutos dessa graça. Então, é, estamos falando aqui, meus irmãos, de conforto, de fundamento, na vida e na morte, diante da possibilidade de catástrofes, de crises, de guerras, de morte, de perseguições na igreja. Qual é o nosso conforto? Certo? Esse é o objetivo aqui do catecismo, que é um documento da reforma. Mas antes de ser um objetivo do catecismo, de trazer um conforto, ele diz aí, ó, tá aí no slide. A Bíblia foi dada para isso. Deus nos deu a Bíblia para nos dar conforto. O Senhor sabia que a igreja iria passar por lutas, dificuldades, tribulações.
O Senhor já sabia, né? Ele já sabe, e sabia desde sempre, a onisciência dele, Deus já sabe, conhece que esse mundo é um mundo caído, que viveríamos, os seus eleitos, viveriam num mundo de trevas, de pecado, de morte. Então, o Senhor já preparou o Evangelho, a Boa Nova, preparou na eternidade um plano de salvação e um conforto para nós, para o seu povo, para os seus eleitos. Então, Deus nos deu a palavra, a Bíblia é um livro de conforto. Então, o Catecismo de Heidelberg, ele começa falando disso. É interessante o Catecismo, o breve de Westminster, que fala do fim principal do homem, que é a glória de Deus. É interessante. É uma maneira de colocar as coisas. Tudo é para a glória de Deus. Mas aqui no Catecismo de Heidelberg, ele coloca como a primeira pergunta esse conforto, né? Então, o nosso bem, a nossa felicidade, né? O nosso conforto. Claro que isso também glorifica a Deus, né? Tudo isso aqui glorifica a Deus também. Mas então, tudo é para a glória de Deus, como o Catecismo de Westminster coloca, né? Mas também um grande objetivo da Bíblia, de irmos à Bíblia, é termos conforto, termos fundamento, termos certeza, paz, alegria, certo? Então, é por isso que isso está aqui. Então, essa ideia do catecismo é a ideia bíblica, né? Deus nos deu a Bíblia para isso. E aí o catecismo ele enfoca isso já de princípio aqui. Então, esse tipo de conforto aqui é o conforto bíblico. E é o que esses irmãos do passado precisavam, porque lembre que a reforma foi uma grande ruptura com a Igreja de Roma, que era um grande poder, e teve perseguição, teve morte, houve guerra, aconteceram guerras religiosas lá. Então, esses irmãos, eles estavam debaixo de grande perseguição, opressão, luta. Então, eles precisavam de um conforto sólido, bíblico. Então, eles foram à Bíblia e observaram que o conforto real, que vai ser argumentado aqui na aula, é Cristo, é a salvação, é a libertação, é a vida eterna. Esse é o conforto. Esse é o grande problema porque o pessoal faz esses memes na internet, né, de uma igreja que prega prosperidade cheia, né, ou autoajuda, e uma igreja que prega a salvação vazia, né? Por causa da secularização, as pessoas elas não estão buscando esse tipo de conforto, mas esse é o conforto bíblico. É isso que a Bíblia, é isso que a igreja deve pregar e é o tipo de conforto que temos para oferecer. Se as pessoas não se interessam, não há erro no catecismo e nem nas escrituras, muito menos, né? Então o problema está no espírito da época, né? E aí Deus permite muitas vezes a igreja passar por crises, perseguições, o mundo passar por esse caos que aí está, para que as pessoas percebam que o conforto, de fato, ele tem que vir da palavra, das escrituras, certo? Essas coisas outras aí não trazem um conforto seguro, ou um conforto para a vida e para a morte. Porque se a pessoa tem dinheiro, se ela morrer, perde tudo, né? Diploma não vai salvar ela na hora da morte, a ciência. Então, essas coisas são confortos terrenos, paliativos. Não é um conforto absoluto e final e último, na vida e na morte. Não é esse tipo de conforto. Estou dizendo que você ter uma vida confortável e ter qualidade de vida, isso tem conforto, né? Ninguém está dizendo que não haja um conforto nessas coisas. Mas não é esse tipo de conforto que a Bíblia está preocupada. E, por consequência, não é esse tipo de conforto que os reformadores e as igrejas fiéis bíblicas, as igrejas reformadas, igrejas bíblicas pregam ou devem pregar. Conforto de entreter as pessoas, conforto de trazer autoajuda, essas coisas aí. Então, nossa aula aqui é muito importante, nossa lição aqui, nossa classe aqui de hoje, porque muita gente está assim, passando lutas, dificuldades, muita gente está triste, deprimida, e aí está buscando conforto em outras coisas, entretenimentos, em coisas dessa terra, no dinheiro, na ciência, na riqueza, coisas que
Deus sabe que a gente precisa de ter o pão de cada dia e ter essas coisas de modo secundário, Deus sabe, nos supre. Mas aí as pessoas vêm para a igreja, elas também querem que a igreja também vá nessa mesma linha aí, de providenciar esse mesmo tipo de conforto. Então nós precisamos analisar na nossa lição o que é esse conforto, em quantas partes ele consiste, é o que vamos fazer daqui para frente. Porque somente ele é sólido e seguro, porque ele é necessário e quantas coisas são necessárias para a sua realização. Então é isso que nós vamos ver. Então, que conforto é esse? Né? O que é isso? E que ideia é essa de conforto ou de consolo? Né? Quando tem um luto, um velório, ou uma tragédia, as pessoas buscam conforto, ou então elas estão tendo uma vida difícil, né? E estão buscando na autoajuda, né? Em pregações coach, estão procurando conforto. Né? Mas o que é o conforto bíblico? E o que é conforto, assim, de modo geral? Conforto é quando o resultado está aí escrito, né, de um processo de pensamento que colocamos na balança algo bom com algo mal. Então você está sofrendo, você está passando luta, você está passando dificuldade, você está passando um luto, né, um prejuízo, uma doença, e aí o conforto é algo bom que você vai colocar na balança, né? Você vai, por meio do pensamento, você vai, não, eu estou passando por isso aqui, mas Deus é bom, eu sou salvo. Então, esse conforto é o que vai amenizar, mitigar esse sofrimento. Então, você chega às vezes para um paciente que está doente, diz, não, mas vai dar certo, o remédio vai fazer efeito, vamos orar. Isso é um tipo de conforto, né? Você dá esperança para essa pessoa, você ameniza o sofrimento. Poderia ser pior, né? Alguns dão esse tipo de, poderia ser pior, né? E tal. Então, o conforto é um bem que opomos ao mal, certo? Mas tem que ser um bem que justifique trazer conforto, né? Tem que ser algo seguro e certo. Não pode ser um conforto ilusório, porque é o que muitas vezes a autoajuda, o coaching, esses confortos terrenos trazem. Né? A pessoa oferece um conforto que é pequeno comparado com o mal que a pessoa está sofrendo e ainda é muitas vezes inseguro, não é certo. Então, para você trazer um conforto, você tem que ter um bem seguro, certo? E num tamanho e quantidade maior do que o sofrimento. Agora, imagine o sofrimento que a igreja estava passando na época da reforma e antes, né? Quando houve perseguições, morte, ali na época da reforma também, pessoas sendo exiladas, tendo que ir embora do seu país, morrendo queimada, perdendo tudo. Então, que tipo de conforto, né, alguém poderia dar para uma pessoa que estava passando por essa situação? Tem que ser algo grande, algo real, algo que justifique. Então, consolo, o consolo que está sendo procurado, ele diz aí no segundo parágrafo, é contra o maior dos males. Então, além disso, o mal que a Bíblia está querendo confortar e o mal do qual nós precisamos de conforto, não é a mera doença, não é a mera que pode depois a pessoa ficar boa daquela doença, dependendo do grau da doença, não é a mera pobreza terrena e tal. O mal do qual precisamos de conforto é o mal dos males, que é o pecado e a morte eterna. Por trás da miséria, da doença, né, da crise, da morte terrena, está o pecado. O salário do pecado é a morte. Né? Então, está o pecado, o aguilhão do pecado, né? O aguilhão da morte é o pecado. Então, por trás desses males está o pecado. Ele é o mal dos males, ele é o supremo mal. E que tipo de conforto nós podemos ter? Se nascemos em pecado, né, temos a depravação, então tem que ter algo real, seguro, um supremo bem que remedie o pecado e a morte eterna, né, que realmente resolva esse problema do pecado. Senão, não tem conforto. Né? Nada aqui vai ser tudo transitório, os confortos daqui, dessa terra. Mas o que é esse supremo bem? Né? Essa coisa tão boa que vai nos confortar diante da morte, do inferno, dessas coisas aí. Os epicureus, eles buscavam
nos prazeres dos sentidos, certo? Então, essa busca de um bem maior não começou na reforma ou com o cristianismo, né? O homem está procurando esse bem. Então, os epicureus, como muitos hoje, não, então vamos viver o dia, aproveitar, vamos buscar o prazer do sentido. Os estoicos buscavam ou na moderação, né? Se eu não me engano, aí ficou registrado aí, né? Na moderação, na virtude, ou então no contrário, né? Mas geralmente aí os estoicos, né? Na verdade, é os epicureus que buscavam nos prazeres. Os estoicos, né? Na virtude, ter uma vida tranquila, de moderada, buscar a paz, né? Os platônicos nas ideias. Os homens, em geral, acreditam que o supremo bem está na honra, riquezas e prazeres. Não é isso que as pessoas estão procurando? O seu conforto? Muitas vezes elas transferem isso para a igreja, elas querem buscar na igreja, né? Em igrejas heréticas, né? Que pessoas buscando riquezas, né? Teologia da prosperidade, ou honra, né? Ou então prazeres, coisas que não podem ser o bem supremo. Porque são coisas que são transitórias, que são perdidas. Dinheiro perde, prazer passa. Né? Honra também, você está honrado hoje, amanhã não está. É como Lutero no Castelo Forte canta, né? Se temos de perder família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então, o supremo bem não pode estar nessas coisas que passam. Elas podem ser perdidas ou podem ser interrompidas. Né? A pessoa pode ter dinheiro no banco e ficar preso, ou acabar, ou perder, ou assim, essas coisas podem ser interrompidas, ou a pessoa morre e ela não pode mais usar aquele valor, né? Perdeu o conforto que ela podia tirar daquilo ali já era. Então, o tipo de bem que a Bíblia está preocupada, que os reformadores, e que nós devemos estar preocupados em buscar, é o que nunca passa, nem na morte. Tem que ser esse tipo de bem, porque o mal do pecado, ele não passa também com a morte. A morte, ela não é o fim do problema do pecado. Ela não resolve o problema, a morte. Porque vem a morte eterna depois. As virtudes morais do homem não o livram da calamidade da morte. Também não adianta viver uma vida, pagar. Não estou dizendo que tem o seu lugar, ser bom, tal, pagar os seus impostos, mas assim, a mera virtude, o moralismo, também não resolve. Se a pessoa não for salva, não estiver em Cristo, não estiver em Cristo. Porque não adianta com atos de moralidade a pessoa fez em vida, se ela não foi salva pela graça, nós sabemos que ela estará perdida eternamente. Também aos que buscam remédio contra a morte nas boas obras ou cerimônias, como os fariseus islâmicos, judeus ou romanistas. Nunca purificam, aquietam suas consciências. Não adianta, embora tenha o seu lugar, o serviço a Deus na igreja, ou você tem uma religião, especialmente se for uma religião bíblica, né, correta, mas se você colocar só nesses atos externos, porque eu fiz isso, aquilo, servi a Deus, tal, isso não é o conforto na vida e na morte. Porque na hora da morte essas coisas, né, não vão livrar. O filósofo ou os filósofos têm se questionado qual seria esse supremo bem. Então, essa questão já tem intrigado os filósofos, né? Mas eles não têm revelação, eles não têm a Bíblia. Os filósofos não sabem nada sobre o pecado, sobre quem é Deus, sobre o pecado, como ele é uma ofensa contra um Deus infinito. E aí, por conta disso, ele merece uma punição em grau infinita. Então, só na Bíblia, nas Escrituras, nós podemos encontrar a resposta, esse bem, esse conforto, na vida e na morte. Conforto que pode trazer paz à consciência e alegria. Somente na Bíblia também descobrimos a nossa miséria, quão mal é essa condição que estamos, como o pecado é maligno, é o mal dos males. Né? Só na Bíblia você descobre isso. E também a saída, o escape, a solução. Então, tanto para ter o diagnóstico, né, realmente de qual é o quadro da nossa situação real diante de Deus e da nossa miséria, precisamos da Bíblia. Então é necessário também falar do pecado, da miséria e tal, mas é na Bíblia também que nós temos o conforto.
E esse é o conforto cristão. Fora disso, meus irmãos, as pessoas estão indo à igreja e chega na igreja e aí não se sentem bem, aí chega na igreja e aí não é o que elas estão esperando, né? As expectativas delas muitas vezes é frustrada porque elas querem ter confortos outros, mas esse é o conforto cristão. É isso que o catecismo está tratando. Esse é o único fundamento sólido. E vivemos dias maus no mundo, né, como outros tempos também, mas o caos está aí, as trevas estão aí, as dificuldades, a morte, as ilusões, as falsas promessas das falsas religiões, também a ilusão aí no campo da tecnologia, da política, e nós precisamos de um conforto sólido na vida e na morte. E esse conforto, segundo a Bíblia e segundo o catecismo, consiste num tipo de segurança que é espiritual, é em ser livre do pecado, é em estar reconciliado com Deus, ter a vida eterna e estar nessa expectativa da vida eterna. Isso nos sendo dado pela obra do Espírito, essa certeza. Sermos de Cristo, né? Sermos amados por Deus. Então, há um desinteresse justamente por essas questões hoje em dia, por conta a igreja ela não vive fora do seu contexto, né, da sua época, e nós precisamos orar e restaurar o entendimento e como igreja pregar essas verdades e ficar firme, porque é isso que a humanidade caída, os pecadores precisam, de esse tipo de conforto. Eles querendo ou não, querendo saber ou não. Né? É isso que nós temos para oferecer como igreja, quando abrimos a Bíblia, quando ensinamos a Bíblia. E é aqui que nós devemos ficar e sabemos que esse é o fundamento que vai nos sustentar na hora mais difícil, no momento de maior trevas da humanidade. Esse conforto é a nossa garantia, é a nossa segurança. Ou seja, é um conforto espiritual. Como Paulo diz em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Nada, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada. Então, é esse tipo de conforto que nós precisamos. Agora a gente vai para uma sessão para entender em quantas partes esse conforto consiste, certo? E depois nós vamos ver algumas objeções a esse conforto. Esse conforto consiste em 6 partes. Lembrando que esse estudo é do catecismo, e eu estou usando aqui como base o comentário de Zacarias Ursinos, que é um dos autores do catecismos, e Gaspar Olevianus, é uma coisa assim o nome dos autores. E eles mesmos comentam, o catecismo, então eu extraí do comentário deles essas considerações aqui. Então aqui é a teologia reformada mesmo, esse catecismo é reformado, os comentários também. Então, assim, você está tendo contato aqui com uma teologia bíblica, né, e reformada, uma fé reformada, lhe mostrando que essa fé é altamente embasada nas Escrituras, né, e é o que nós precisamos também, né, para nós hoje, para os nossos dias. Então, esse conforto consiste em 6 partes. Primeiro, nossa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Hoje as pessoas não estão nem aí, né? Para essa ideia de entender como é que funciona a salvação, a justificação, essa reconciliação, o que é o pecado. Mas o conforto consiste nisso, em estar reconciliado com Deus. Não ser mais inimigos de Deus, mas agora ser filhos. Não ser de nós mesmos, não sermos de nós mesmos, mas pertencer a Cristo. Esse é o primeiro ponto do conforto, está lá na resposta do catecismo. Segunda parte, essa reconciliação foi através do sangue de Cristo, sua paixão e morte. Entender a encarnação, né, que ele é o Deus homem, que foi o valor do sangue de Cristo por ele ser o Deus encarnado, duas naturezas perfeitas, a divina e a humana, uma pessoa com duas naturezas, que ele deu a sua vida por nós. Então, esse sangue ele é eficaz para perdoar os nossos pecados completamente. Então, isso também faz parte do nosso conforto. Terceira parte é a libertação das misérias do pecado e da morte. Então fomos reconciliados e libertos de Satanás, do pecado, da morte. O diabo não tem mais poder sobre nós. Nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Né? Somos livres.
Estamos fora do alcance do diabo. O pecado, a morte também não tem mais poder sobre nós, certo? Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. A quarta parte, nossa preservação. Deus não dá a salvação, depois tira. Não é que você ganha e perde. É um dom de Deus. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E Deus não dá esse dom e tira. Mas Ele nos dá e preserva, né? Esse estado de salvação. Ele é preservado. Não é que a gente é bom e tal, dependesse de nós, a gente caía e se perdia mesmo. Mas Deus nos dá a salvação, nos reconcilia, nos liberta, e somos propriedade dele. E ele não salva e nos abandona a nós mesmos. Não, ele cuida de nós. Ele não deixa cair nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, sem a sua vontade. Então a nossa segurança, a nossa preservação não está em nossa piedade ou obediência ou capacidade. Senão a gente perderia mesmo e não teria salvação. Ninguém seria salvo se dependesse de nós mesmos. Então isso é a quarta parte aí, né, do nosso conforto. Somos de Cristo e Ele nos guarda, Ele nos preserva. Em quinto lugar, Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. É a soberania de Deus. Né? Não quer dizer que não vai ter problema, aflição. Podemos até ser afligidos, até morrer, como ovelhas destinadas ao matadouro, mas todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E em sexto lugar, ele nos dá convicção e segurança desses benefícios pelo Espírito Santo, com a palavra, através da fé. O Espírito testifica com o nosso espírito. E aí também nós temos frutos dessa fé, porque a fé produz obras, produz frutos, produz consequências. Arrependimento verdadeiro, fé verdadeira, desejo de crer e obedecer os mandamentos. A fé verdadeira produz isso, desejo de obedecer os mandamentos. E isso confirma que temos fé verdadeira, quando amamos a Deus e desejamos obedecer os seus mandamentos. E somos persuadidos do seu amor. Então, essa é a consolação. E aqui está as partes. Ó. Estar reconciliado, ter o sangue de Cristo, ser liberto, ser preservado, todas as coisas cooperando para o nosso bem, ter a segurança da salvação. Esse é o conforto bíblico. Os outros confortos, a gente está negando que existem outros confortos? Não. A gente não está negando, existem confortos terrenos. Deus às vezes nos concede por graça, né, ter esses suprimentos dessas coisas. Mas sem esse consolo, Deus pode até lhe dar dinheiro, prazer, honra, uma boa posição. Sem esse conforto, essas outras coisas elas não têm sentido, porque elas são transitórias. E se vier uma tribulação maior, um conflito, uma guerra mundial, uma situação, uma crise, essas coisas elas se abalam, né? Elas são transitórias. E elas não trazem a plena satisfação, né? que essas verdades aí nos trazem. Então, resumindo, a substância do nosso conforto é: nós somos de Cristo. Então, se alguém lhe perguntar qual é o teu único conforto na vida e na morte, eu não sou de mim mesmo. Eu sou de Cristo. Através dele fui reconciliado com o Pai, amado dele e salvo. O Espírito Santo e a vida eterna me foi dada e implantada em mim, né? Pela obra de Deus, pela obra do Espírito Santo, de Deus o Espírito Santo. Agora vem algumas objeções, né? Já caminhando aqui para o desfecho da nossa lição. Aqui, irmãos, são tentações, são casos de consciência, certo? São objeções do diabo, da carne, do mundo, que contra essa doutrina e contra essa bênção, essa graça que vimos aí, esse conforto. Aí vem as objeções. Satanás vem lá, sim, mas e se você cair da graça? E aí vem a resposta bíblica, né? O catecismo aí responde, pelo que já vimos, né? Baseado no que já vimos. Cristo não apenas me deu seus benefícios, mas ele os preserva continuamente, de tal maneira que jamais cairei da graça. Certo? Então, para a fé reformada, não é que o crente ele não pode ter uma apostasia temporária, uma queda temporária, mas nós somos preservados, guardados. Ele nos preserva, mesmo em meio às quedas. Há uma preservação.
Se é crente mesmo, ele vai se arrepender, ele vai retornar, ele vai levantar. Então, há uma preservação de Deus, certo? Então, não existe para aquele que realmente foi salvo perder a salvação ou cair que não retorne. Próxima objeção. E se a graça não se estender e alcançar vocês? E vocês não forem os eleitos de Deus, vocês não forem eleitos. Outra objeção, né? Sim, mas não tem os eleitos, e se você não for eleito? Aí vem a resposta. Eu sei que a graça se estende a mim, que sou eleito, porque o Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus, e porque tenho fé verdadeira, e as promessas são para todos os verdadeiros crentes. Então, veja que a maneira de ter essa garantia e certeza é tendo uma fé genuína, é tendo frutos e evidências de que essas coisas são reais na minha vida, né? Porque como ele diz assim, se você não for eleito, aí vai dizer assim, eu sei que eu sou um eleito. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Todo, todo eleito tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica que eu tenho fé verdadeira. E aí eu vou à Bíblia e vejo, ó, o que a Bíblia diz que um crente tem, eu tenho. Então, eu vejo essas evidências. É que é a próxima pergunta, é a próxima objeção, né? E se você não tem a fé verdadeira? Certo? O argumento é, ó, eu sei que eu sou de Cristo, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a fé. Mas aí vem a outra objeção, mas se você não, se essa fé for falsa? Aí ele vai dizer, eu sei que eu tenho a fé verdadeira pelos seus efeitos, porque eu tenho consciência em paz com Deus e o desejo e a vontade de crer e obedecer ao Senhor. Então, eu sei que eu tenho fé porque essa fé, ela é uma fé bíblica, uma fé salvífica. Essa fé trouxe paz à minha consciência. E também me inclina à obediência, a crer na Bíblia e a obedecer ao Senhor. Mas aí continua, veja como o negócio a luta é grande aí, né? Mas continua e a vitória nossa, quando estamos aí, né, embasados na Bíblia, Satanás não nos vence, né? Pela graça de Deus, a vitória é nossa aí, ó, veja. Mas a sua fé é fraca e a sua conversão imperfeita. Mas aí o Satanás vem assim, mas você é um crente muito michuruca, né? Mequetrefe, um crente fraco, né? A sua fé é muito fraca, você vive aí, tem pecados ainda que você luta com eles. Aí ele diz, né, a resposta: ainda que isso seja verdade, eu posso dizer como Lucas 19:26 e Marcos 9:24. Vamos ver Marcos 9:24. Né? Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então você pode ter uma fé fraca, né? Não é que você tem que se contentar com isso, né? E se manter com uma fé fraca. Mas você pode ser um crente, sim, verdadeiro, e ter uma fé fraca e pedir a Deus que lhe ajude. Então veja que vão se levantar objeções, certo? Mas por que que esse conforto é necessário, certo? Esse conforto é necessário por causa da nossa salvação e para que nós nunca desesperemos da nossa salvação. Irmãos, esses irmãos viveram tempos muito difíceis no passado. E hoje nós vemos aí um momento difícil também. A situação, humanamente falando, traz tristeza, né? Podemos ficar deprimidos, né? Podemos ficar tristes. E isso está aqui registrado para nós nas Escrituras, e esses irmãos, a partir da Bíblia, registraram isso aqui para nós, para que nunca desesperemos, porque essa é uma das armas de Satanás, nos fazer desistir ou desesperar. E você pode ser um crente com a fé fraca? Pode. Vai entrar no céu? Vai, como que pelo fogo. Mas você vai glorificar mais a Deus se você tiver uma fé forte, se você souber em quem você crê. O diabo odeia isso, o mundo odeia. E aí a sua vitória em Cristo é essa vitória da fé, né? Nessas doutrinas, nesse conforto. Então, crer nessas coisas é necessário para que possamos louvar e glorificar o Senhor, mesmo perdendo tudo, passando lutas, dificuldades, mesmo sofrendo aflições, percas, lutos, morte. Somos sustentados mediante estes confortos,
até a nossa plena confirmação, né, na volta de Cristo. Então aqui eu vou concluir já, certo? Então entenda isso, a necessidade dessa pergunta do catecismo. É necessário ter esse conforto, ter essa certeza bíblica, baseada nas Escrituras, né? Pela obra do Espírito Santo com a palavra. E aí eu vou concluir aqui citando um material de Kevin de Jong, que ele comenta o catecismo, que eu extraí desse material. De onde é que foi tirado essas coisas, irmãos? O catecismo de Heidelberg? Da Bíblia, né? E da tradição reformada, que é bíblica. E possivelmente ele cita ali Calvino. Calvino, ele tem uma figurinha que é uma mão com coração e tem uma frase latina, né? Ele dizendo que meu coração eu te ofereço, ó Deus, pronto e sincero, né? Então, a vida dele, ele entendia à luz da Bíblia essa ideia de que a vida dele era de Deus, né? Ele tinha essa relação, essa piedade, essa relação de intimidade com o Senhor, de morrer para ele mesmo, de entender que a sua vida era de Deus. Então vejo, ele cita aqui uma frase de Calvino, uma citação de Calvino, não só uma frase, né, uma citação, para a gente perceber isso. Veja o que Calvino diz nessa citação, né, que tem ecoa aí no Catecismo de Heidelberg. Olha o que Calvino diz. Não somos donos de nós mesmos. Não deixemos, portanto, que a nossa razão, a nossa vontade influencie os nossos planos e ações. Não somos. Aqui é uma tradução meio truncada, né? Não somos de nós próprios. Então, lembra que Calvino não queria ir para Genebra, né? Calvino não queria. Ele tinha uma vontade, né? Aquilo era sofrido para ele, mas ele se submeteu. Então, assim, não é que ele era perfeito, mas ele foi levado por Deus, à luz da Bíblia, na sua experiência religiosa, na sua piedade, a esse entendimento, né? Então, se nós não somos de nós mesmos, então a gente, nos nossos planos e ações, temos que lembrar disso também, né? Deixemos, pois, que a nossa razão e nossa vontade, deixemos, pois, né, nossa razão e nossa vontade, não tenhamos como objetivo procurar o que nos convém segundo a carne. Então você tem uma vontade, ele tinha uma vontade, nós temos, né, uma vontade, mas você é de Deus. Você pertence a ele. Então você não pode colocar só a sua vontade na balança aí, e procurar só o que te convém. Não somos nossos. Na medida do possível, esqueçamos-nos de nós próprios e de tudo que é nosso. Então, esse é um exercício piedoso para o crente, né? Esquecer da minha vontade, do que eu quero, me submeter a Deus. Ao contrário, somos de Deus, vivamos, pois, para Ele, e morramos para Ele. Somos de Deus, que a sua sabedoria e a sua vontade governem. Portanto, todas as nossas ações. Somos de Deus, que todas as nossas partes da nossa vida se orientem, portanto, para Ele, como nosso único objetivo legítimo. Então, veja que a doutrina da soberania de Deus, da eleição, é uma doutrina muito prática, da fé salvífica, né? Isso leva a uma piedade, né? A aplicar essa soberania às nossas ações, às nossas decisões, a aplicar ao nosso coração a maneira como sentimos, agimos e reagimos diante das circunstâncias. Então, essas doutrinas que muita gente acha que é fatalismo, o calvinismo é um fatalismo, o calvinismo só tem coisa teórica, abstrata, não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Isso é uma falácia, é uma mentira, certo? Então, essa ideia é muito poderosa de que somos de Cristo, que não somos de nós mesmos. Essa ideia sustentou esses irmãos. Fez ele tomar, fez com que eles tomassem decisões, como Calvino, contrárias à sua vontade natural, à sua carne. Então, o conforto não significa desaparecer as coisas más da vida, os problemas. É isso que o pessoal está querendo quando vem para a igreja, né? É ter uma anestesia, ser anestesiado, não ter mais lutas, problemas, dias maus, problemas na sua vida. Esse conforto, então, também veja que ele vem de um contato com a Bíblia e de um processo de raciocínio. Aí o pessoal não quer estudar a Bíblia, não quer aprender do catecismo, das coisas. Então, veja que esse conforto é uma obra do Espírito, com a palavra, mas ele vem de um raciocínio. Você tem que meditar na palavra.
Você tem que estudar a Bíblia, ser um estudante da Bíblia, ler a Bíblia diariamente, ir à igreja, ouvir as pregações, ver como Deus. Então, é um processo que é uma obra do Espírito com a palavra e que não anula o raciocínio. E então, as pessoas que vão à igreja e só querem emoção, não querem doutrina, não querem ouvir pregação, então isso é um problema. Isso impede que elas tenham um conforto, uma segurança bíblica, a partir do Evangelho, a partir dessa obra do Espírito com a palavra. Então, esse conforto tem que vir de uma instrução bíblica, de uma meditação, de uma consideração desse bem que está sendo oferecido no Evangelho. Colocado também diante do nosso mal presente, né, e também o mal do pecado. Então, essa alegria que Deus nos dá é a alegria do Espírito Santo, é a alegria espiritual, é o conforto de Deus, é a alegria de ser filho de Deus, é a alegria de ser liberto do pecado. É esse tipo de alegria. Eu estava perdido, eu ia para o inferno eterno, eu estava sem esperança, certo? Estava morto nos meus delitos e pecados. Agora Deus vem e me salva, me adota. Cristo morreu por mim, derramou seu sangue por mim, me adotou, me deu o Espírito Santo. Então é essa alegria dessa libertação espiritual da morte, do pecado e do inferno. Essa alegria é que vai agora me fazer viver nesse mundo difícil e mau, tendo conforto, enfrentando as dificuldades, e na hora da morte vai me sustentar também. Então ele diz aí, o Kevin De Jong, né? Quando pensamos em conforto, imaginamos poltronas reclináveis, massagem nas costas, todo tipo de comida boa. Mas o catecismo tem em mente um tipo diferente de conforto, que é mais profundo, mais elevado, mais rico, mais doce. Então, o problema é que hoje as pessoas não querem conhecer mais de Deus, experimentar a salvação bíblica, esse tipo de conforto. Então, elas estão entediadas com essa mensagem, certo? Não querem ouvir sobre o pecado, sobre a miséria do pecado, porque para termos esse conforto, certo? Temos que ter o entendimento de onde fomos libertados. Para termos gratidão dessa salvação, temos que saber qual era o nosso, para onde estávamos indo, né? Então, irmãos, é muito importante essa pergunta, certo? O catecismo, então, veja o valor dele. Eu vou então aproveitar esse tempo que temos até o final do ano aí para trabalharmos o catecismo, certo? Também domingo pela manhã. E eu peço que os irmãos acompanhem, né? Estejam participando, aí, interagindo e contribuindo, ok? Com as nossas lições. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por poder ter esse momento de aprendizado. E a tua palavra, ó Deus, traz conforto. Precisamos do teu Espírito, ó Pai, conosco. Temos lido a tua palavra, temos ouvido essas instruções, mas precisamos meditar. Nos conduz à meditação, à lembrança de quem somos em Cristo, que o Senhor está no controle, a nossa vida é tua. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor aplique essas bênçãos, derrama paz, alegria, e também aqueles que estão alheios a essas verdades, ó Deus, atrai-os a ti mesmo. Usa esse estudo, usa a tua palavra, a pregação. Desperta o nosso povo, ó Deus, para essas verdades. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, ok? Que Deus aplique essas verdades, né, a cada um de nós e orem aí por nós, orem pela igreja e né, estejamos prontos aí para aprender mais do Senhor. Graça e paz e uma boa noite, ou dependendo do horário que você veja essa transmissão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz. Até mais, irmãos.